Bom, Vitor, uma derrota nunca é fruto de um problema. Qual, na sua opinião, foram os fatores para essa derrota? Foi o pênalti logo no começo do jogo? Foi o pênalti nos acréscimos? Foi a expulsão em decorrência desse pênalti? Foi uma certa apatia da equipe no segundo tempo? E por que essa apatia, na sua opinião? Enfim, por que o Flamengo caiu hoje? Obrigado. Boa noite a todos. Assim, eu vou dar a minha opinião, mas a minha opinião é minha, não é? É minha. Nós preparamos para este adversário, estudamos o adversário, percebemos as características do adversário. Agora, o que nós não nos preparamos foi para uma arbitragem que, do meu ponto de vista, foi uma arbitragem não ajustada a este nível de competição. Uma arbitragem que para mim foi, desde o primeiro minuto, condicionante na amostragem dos amarelos, com uma falta de critério muito grande. Foi uma arbitragem provocatória, que enervou a equipa, e se não fosse a personalidade e o caráter destes jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com 2 ou 3 expulsões, da forma como foi conduzido o jogo. Muitas paragens, uma permissividade com as paragens umas atrás das outras, mas não explica tudo. A primeira parte, que eu me recordo, chegaram 2 vezes no penalti à nossa baliza no início do jogo, e chegaram no penalti no final do primeiro tempo, chegaram e conseguiram mais um penalti. Portanto, a primeira parte, 11 contra 11, fomos muito mais equipa, muito mais propondo o jogo, e não conseguimos traduzir em golos aquilo que, pronto, e o jogo que fizemos. A segunda parte com a menos, essa apatia, para mim não é apatia, para mim é de facto, jogar com um jogador a menos não é fácil, em desvantagem no marcador, portanto, para mim, na minha opinião, não teve a ver com a apatia da equipa. Thank you. Next question, gentleman in the middle, in grey. Olá, mister. Olá, mister. Boa noite. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. Nós conversamos agora aqui com o técnico do Al Hilal, o Ramon Dias, e eu mesmo perguntei a ele o que ele poderia ter feito diferente. Ele falou, enfim, que a mudança no esquema tático do Al Hilal, do último jogo para esse, do 4-3-3 para o 4-4-1-1, atrapalhou o Flamengo bastante, e que o Vieto, o autor do terceiro gol, foi quem flutuou nas costas dos volantes do Flamengo, que, segundo ele, não marcam tão bem, não pressionam tanto. Eu queria saber do senhor se o senhor concorda com essa colocação em relação à mudança no esquema tático do Al Hilal e se de fato isso atrapalhou a maneira de jogar do Flamengo. Obrigado. Acho que sinceramente, o Hilal na primeira parte, eu não vi. Nós propomos muito mais o jogo, nós tentamos de uma maneira, de outra, não creio, a equipa equilibrada. É claro que o Gerson e o Tiago exercem de uma equipa que tem muita propensão ofensiva, e eles são os equilibradores da equipa no meio, não há dúvida. Não me lembro do Vieto ter feito nada de especial na primeira parte, com exceção do penalti que conseguiu dentro da nossa área. Na segunda parte, de facto, com um jogador a menos, é mais difícil que os espaços se fechem, os espaços, se cheguem na hora certa, e aí sentimos mais dificuldade, mas é uma opinião dele, e que eu tenho que respeitar. Thank you. Next question, gentleman in the back, in the dark blue jacket. Yeah, thank you. Boa noite a todos, Vitor, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Vitor, desde que você assumiu, você sempre bateu na tecla assim, de maneira muito firme de que o tempo era muito curto, não se faz um trabalho para uma disputa de um campeonato tão importante em tão pouco tempo. Mas ainda assim, você e a sua equipe, talvez os jogadores, esperassem o Flamengo num nível melhor, principalmente nos jogos mais importantes da temporada, contra o Palmeiras e hoje? Era possível estar num estágio melhor, taticamente, fisicamente, tecnicamente, do que foi apresentado? Obrigado. Assim, eu acho que a equipa trabalhou bem, tem trabalhado bem.
preparou-se num nível competitivo que não tem muito a ver com aquilo que apanhamos no jogo da Supercopa, não é? Com o nível competitivo que apanhamos na Supercopa. Hoje para mim é um jogo diferente, é um jogo que tem que ser explicado. Eu não vou falar mais de arbitragem, porque não quero falar mais de arbitragem. Portanto, não vou falar mais de arbitragem. Agora o jogo foi muito condicionado. Hoje foi um jogo muito condicionado, porque uma equipa que começa a ser carregada com amarelos nos seus jogadores fundamentais, aqueles jogadores fundamentais, e que precisam de uma reação à perda de bola, uma reação forte à perda de bola, e depois não pode fazer faltas, isso condiciona muito o nosso jogo. Não penso, a segunda parte é uma segunda parte, portanto o jogo de hoje é uma segunda parte em que a equipa com a menos, em desvantagem no marcador, tem que ir à procura do empate. Naturalmente desequilibra-se, naturalmente não tem possibilidade de ter tanta bola, não tem possibilidade de propor o jogo como seria, como eu o faria se tivéssemos 11 contra 11, portanto jogar 11 contra 10 ou jogar 10 contra 11 não é a mesma coisa que jogar 11 contra 11. Eu estou convencido que hoje 11 contra 11 sairíamos daqui vencedores, não tenho muitas dúvidas em relação a isso. Agora, se formos as incidências do jogo, e eu não se pode explicar este jogo. Já fizemos alguns bons jogos, mas estamos num processo de evolução. Estamos num processo de evolução que precisa de tempo e precisa para se tornar consistente. Thank you. Gentleman in the middle with the laptop. Parabéns, diretoria do Flamengo. Parabéns. Tirou o Dorival Júnior para pôr esse cara aí que não teve tempo. Parabéns. Ó, belíssima escolha. And after that we will take two last questions. Aqui, Vitor. Você falou que não vai falar da arbitragem, mas eu vou insistir, porque você falou, foi muito enfático sobre como o seu time não estava preparado para a arbitragem que a gente viu. A gente está vendo atrás de você o patrocinador master sendo a Arábia Saudita, um time saudita. Eu queria saber o que você acha que condicionou a arbitragem para ser esse tipo de arbitragem que você criticou aqui na coletiva de imprensa. Muito obrigado. Eu também queria saber, sinceramente, também queria ter a resposta, não é? Basicamente queria ter a resposta. Agora o que eu posso é analisar os factos, e hoje, na minha opinião, volto a dizer, assistimos a uma arbitragem que não se ajustou ao nível de uma competição como o Mundial de Clubes. Uma meia final do Mundial de Clubes merece uma arbitragem de outro nível. Gentleman in the back, in the very, very back. Thank you. Boa noite, Vitor. Em relação ao segundo tempo, quando você tenta soluções para tentar o empate do jogo e tudo, você já tinha tirado o Arrascaeta, imagino que por questão física, mas aí você tira o outro pensador do meio-campo, que é o Everton Ribeiro. Você acha que você poderia ter feito outra opção, em vez de tirar esses dois meias criativos? E o que é culpa do time e o que é culpa do treinador? Obrigado. Assim, eu não tirei o Arrascaeta pela condição física do Arrascaeta. Eu nunca, porque nunca tiraria o Arrascaeta 11 contra 11 ao intervalo. Isso está completamente fora de questão. Agora, a equipa sofre uma expulsão de um jogador, uma equipa que é uma equipa que, se vocês olharem para as características individuais dos jogadores que jogaram hoje, é uma equipa com uma propensão ofensiva muito grande. É uma equipa que tem momentos que se desequilibra defensivamente. Os jogadores que equilibram esta equipa defensivamente são jogadores, é o Gerson, é o Tiago. Porquê? Porque são jogadores que recuperam bolas, são jogadores que, com uma capacidade física e com uma capacidade de pressão no portador da bola, que sustentam depois a criatividade que joga à frente deles, que é o caso do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Pedro e do Gabigol, mais a propensão ofensiva dos dois laterais. Portanto, ao intervalo, com um a menos e com o resultado, com a diferença de um golo, um treinador tem que tomar decisões. E as decisões são sempre discutíveis. Agora, aquilo que nunca o faria, tive que optar por deixar uma equipa em campo viva do ponto de vista competitivo, no sentido de estar equilibrada e a qualquer momento poder fazer um golo, ou então iria ao intervalo para o desequilíbrio total, só com o Tiago Maia no meio e com os outros sempre os outros com liberdade ofensiva, porque são jogadores de liberdade, que necessitam de liberdade ofensiva para ir, não são jogadores de equilíbrio, são jogadores com propensão ofensiva, e sujeitávamos a
levar com mais 1, mais 2, mais 3, porque a equipa ia se desequilibrar de certeza absoluta. Portanto, foi à procura, não porque fosse minha vontade de tirar o Arrascaeta, porque eu gostaria muito, eu entre os 4 tive que optar por um deles. Portanto, se eu tirasse o Gabigol, o que é que vocês me estariam a dizer, a perguntar neste momento? Se tirasse o Pedro, o que é que me estariam a perguntar neste momento? Arrascaeta ou Everton Ribeiro? Para colocar um jogador que equilibrasse a equipa com um a menos. Equilibrasse ou desse algum equilíbrio à equipa com um a menos. Para a entrada do Eric. Ou um ou outro. Porquê que optei? Podia optar pelo Everton em vez de optar pelo Arrascaeta. Optei pelo Everton. Optei pelo Arrascaeta, porque o Everton, ainda assim, do ponto de vista defensivo, consegue dar, mesmo com um a menos, consegue equilibrar mais um bocadinho a equipa. Portanto, uma decisão muito difícil, uma decisão que me custou muito tomar, essencialmente por aquilo que o Arrascaeta nos pode dar, pelo nível que o Arrascaeta tem, porque a qualquer momento pode decidir um jogo, mas eu tive que tomar uma decisão e estou aqui para isso, e foi esse o meu critério. Thank you. And last question. Vitor, boa noite. Raiza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente as suas opções nas laterais, né? O Ayrton Lucas de um lado e o Mateuzinho do outro. São 2 jogadores com características bem ofensivas. Você não tinha colocado essa equipe em campo antes, foi a primeira vez hoje contra o Al Hilal. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Essencialmente porque são jogadores com capacidade, são jogadores rápidos, e nós íamos defrontar jogadores rápidos nos corredores, jogadores rápidos, jogadores que conseguem dar profundidade no jogo e conseguem a reposição defensiva rapidamente. Optei por os 2 porque achei que, de facto, este jogo exigia, e sinceramente gostei tanto de um como do outro, com exceção do penalti que aconteceu logo no início do jogo, do Mateuzinho, mas para mim, tanto um como o outro, o Ayrton fez um belíssimo jogo, deu-nos muita profundidade no corredor, defendeu bem o corredor. O Mateuzinho do outro lado também teve uma boa prestação, entrou, reposicionou, entrou mais uma vez, reposicionou, quer dizer, foram quase os extremos da equipa, portanto, satisfeito com a prestação deles.